O que sustenta uma família? Qual é o tema? O que sustenta O que uma sustenta família? uma família? O que sustenta uma família? Arroz, feijão? Não? Mas sem arroz e feijão vive? Não. Arroz e feijão também, né? Ou Mas é lógico. mais, né? Sem comida, então tem as coisas materiais. Mas só isso sustenta? Não. Não. Então, o que sustenta uma família além daquilo que é necessário para viver? Nós não somos anjos nem fiotinho, né? Nós somos seres humanos. E nós precisamos de coisas essenciais, que é o vestuário, que é uma casa, que é alimentação. E sustenta uma família, lógico. Mas eu fiquei com essa pergunta no coração e a própria palavra de Deus deu a resposta para nós. Então, o que sustenta uma família? Vamos abrir? Quem tem a palavra aí, abre Hebreus 11. Não. Vamos primeiro no 1 Coríntios, depois a gente pega o Hebreus. 1 Coríntios 13, 13. Quem tem a palavra aí, ou você que está em casa? 1 Coríntios 13, 13. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três. Porém, a maior delas é a caridade. Nós poderíamos falar muitas coisas que sustentam uma família. Mas vamos ficar com essas virtudes chamadas virtudes teologais, que é a fé, o que mais? Esperança e caridade. O amor, né, que foi O falado amor, aqui já. não é? Então a importância disso, que sustenta uma família, gente, primeiro é a fé. Eu gosto sempre de lembrar que o Padre Léo dizia pra gente, que ele tinha muito dó de gente feio. Mas ele tinha mais dó de quem não tem fé. E eu sempre acrescento, gente feio, sem fé e chorando, Nossa Senhora Aparecida. Então realmente, o que sustenta a gente? Primeiro, o que vai sustentar uma família é a fé. E Hebreus 11, que a Márcia citou no começo, define. Diz assim, ó. Eu falo, o que é a fé? A fé é a certeza do que não se vê. Olha que coisa maravilhosa. Certeza do que não se vê. Como eu posso ter certeza de algo que eu não vejo? Fé é isso. Fé é eu ter certeza de uma coisa que eu não vejo. Que eu não estou vendo. Ah, mas eu creio. Eu tenho fé. E tem momentos de família que é muito difícil, né? Quem já passou um momento muito difícil, muito doloroso na família? Levante a mão. Quem já viveu um momento assim, falou, meu Deus, como é que vai ser? Eu não sei o que fazer aqui. Quem já sofreu muito em família? Levante a mão. Tem hora que é muito difícil. Mas se nós não temos fé, tudo complica, não é mesmo? E é o que a gente tem de herança para deixar para os nossos filhos. É a fé. A fé que o pai tem, a fé que a mãe tem. A fé é uma grande herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. É a fé que sustenta uma família. Sabe por quê, gente? O sacramento do matrimônio. Quem é casado aqui na igreja católica, apostólica romana, levanta a mão. O sacramento do matrimônio é chamado um sacramento perene. Mal comparando, é assim. Você vai se confessar. Você chega a joelho, o padre falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confessa seus pecados. Você confessa seus pecados e fala, mais uma coisa, meu filho, reza o ato de contrição. Você reza o ato de contrição, ele te dá a absolvição, acabou a confissão. Ok? Acabou o sacramento. Acabou o sacramento naquela hora. O sacramento, por exemplo, do batismo. Acolhe a criança que chega, acolhe a família e tal, tem as orações, tá? Acabou. Fez a unção, batizou, água, o óleo e tal, todos, a luz. Acabou o sacramento do batismo. Já o sacramento do matrimônio, ele começa onde? Lá na frente do altar,
E lá é dito. E vai terminar quanto? Quando? Até que a morte o separe. O pessoal separa? Separa. Mas diante de Deus, eles são um só. Continuam casados. A não ser o caso de nulidade, não é anulação. Fala na televisão, o Papa agora está favorecendo a anulação. Quando eu vejo falar assim, eu falo, meu Deus, está falando abobrinha já. Não é anulação, não anula o casamento. É nulidade, diferente. Quando há uma nulidade, quer dizer o quê? Aquele casamento não existiu. E é tão forte que é uma mulher traída. O marido traiu aquela esposa, adulterou. Ah, vou pedir a nulidade. Ou foi a mulher que traiu, adultério. Adultério não traz nulidade para o casamento, sabia? Não traz. Porque tem um perdão, pode haver reconciliação. Então, o que traz a nulidade para o matrimônio? Coisa que aconteceu antes do casamento. O rapaz estava noivo, ele tinha uma doença muito grave, e ele não revelou, e ele não falou. E depois de casado, apareceu aquela doença. Aquele rapaz casou, ele tinha uma outra família, tinha outro relacionamento, tudo antes do casamento. E outras, um monte de coisa, estou citando assim algumas que podem ser causa, mas é tudo muito complexo. Então, acontece antes do casamento. Tinha um desvio de personalidade na área da afetividade. E não revelou isso antes do casamento. O que acontecer depois do casamento não traz nulidade para o casamento. É muito importante entender, porque é um sacramento perene. Ele começa diante do altar e só vai acabar até que a morte o separe. Por isso nós vimos com muito gosto aquele vídeo, aquele pastor falando, que veio um casal falar com ele, e o rapaz queria separar dela. Sabe essa história? Queria separar. Então, ele falou assim, eu vim aqui, eu quero separar. Mas escuta, você casou na igreja, você é casado na igreja. Não, mas, e o homem falava, eu quero separar. Então, você quer separar? Então, eu vou fazer para você agora a oração do divórcio. Ah, então faz essa oração para mim. Pôs a mão nele e falou, Jesus, esse rapaz quer separar da sua esposa. E ele falou, diante do altar, que queria ser fiel na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na gordura e na magreza, até quando que a morte os separe. E ele prometeu para o Senhor lembra, Jesus, que ele prometeu para o Senhor? Então agora ele quer separar. Põe na mão nele. Então eu te peço, Jesus, mata ele. Mata ele agora. Oh, morte sim. Manda uma morte que ele não sofra, Jesus. Mas mata ele agora. Eu queria sair, ele segurando. Mata. Ele quer separar. Mas ele não prometeu. Então, peço pela uma morte assim, uma morte sem dor. Dá assim um infarto. Um infarto tá bom. E o cara queria sair, ele segurando. Dá um infarto nele. Dá assim um ciricutico na cabeça dele, que ele cai morto aqui agora, Jesus. E o cara, apavorado, e ele continuou a oração. Ele segurando pela camisa, queria sair, ele segurando forte, era bem pequenininho. Aí, a mulher do lado dele piscava a mulher assim. Falando. Falou, não quero separar mais não. Ué, se o cara pensar o que ele prometeu diante do altar, vai pensar duas vezes. Então, brincando, está brincando, mas a coisa é séria. O sacramento da ordem, ele é para sempre. O sacramento da ordem é para sempre. O sacramento do matrimônio é para sempre. Ele é um sacramento perene. Perene. Quer dizer, ele começa diante do altar e termina quando? Até que a morte o separe. Por isso que a fé, naqueles momentos difíceis, que passou aquela fase do encanto, porque a mulher casa pensando assim,
ele vai mudar. Ele vai mudar. Depois do casamento. E o homem casa pensando, ela nunca vai mudar. E os dois decepcionam. Os dois se enganam, né? Os dois se enganam. Por isso que naquele momento difícil, às vezes, do matrimônio, quando vem a tentação da separação, um casal de fé, a fé ilumina. Ilumina uma discussão para parar a discussão naquela hora. Opa! Ilumina para lembrar, eu recebi a bênção de Deus. Tem muito casal que se separa porque não toma posse dessa bênção que recebeu lá no dia do casamento. A bênção que você casado, que você casada recebeu no dia do seu casamento, como fala a comadre Paula, fé é para essas horas. É para essas horas difíceis. Hora, vontade de separar, hora de querer meter a cara na mão do outro, hora de briga, de discussão, desavença, hora do sofrimento. E a hora também que você não sabe o que você faz com seu filho. Existe essa hora também? Existe. Existe a hora em que você não sabe como educar. Desde pequenininho você não sabe, muitas vezes você não sabe o que falar naquele momento, como reagir. É a fé que vai iluminar você. Na hora em que seu filho vem com uma conversa que você não sabe de onde vai parar, é a fé que vai iluminar. Na hora em que seu filho está descabeçado, fazendo alguma coisa errada, que não foi aquilo que você queria para o seu filho, é a fé que vai iluminar. É a fé que vai iluminar o pai e a mãe, como cuidar desse filho naquele momento. Às vezes é filho casado, grande, já tem neto, né? Você já tem neto, os filhos dos seus filhos. É nessa hora que a fé vai iluminar. É na hora em que às vezes os irmãos estão brigando. A nora, o cunhado, o genro. É nessa hora que a fé vai iluminar. E vai te dar coragem de dizer, fala, peraí, Senhor, Espírito Santo me ilumina. O que eu faço agora? Maria, nossa mãe, me ajuda. O que eu faço? É a sua fé que vai te ajudar a dar um testemunho diferente. É a sua fé que vai ajudar você a ter vai ter uma atitude diferente naquela situação em que você fala. Humanamente não tem mais solução, não tem mais como resolver. É a fé que vai iluminar naquele momento. O que sustenta uma família? A fé. O momento que você está irritado, está a ponto de brigar, um momento de situação de sofrimento. Tem várias leituras próprias para casamento. Semana passada celebrei o casamento de uma afilhada minha e sua irmã, casaram as duas. As duas irmãs casaram. As duas irmãs casaram na roça lá. Oh, delícia. Gente, como é bom em festa de pobre, né? Casamento de pobre, você come muito bem. Come ou não come? Nossa Senhora. Você vai em festa de rico, aquele canapézinho assim. Você vai, tem que mastigar 3 vezes de educação, já derreteu muito tempo. Vamos na roça, mataram 2 boi. 2 boi. Tinha 28 padrinhos. 14 de cada lado. 14. Olha só, né? 28 padrinhos, 2 bois, né? Aquela festa. E uma das leituras foi essa. Lembra aquela passagem? O homem prudente que edificou a casa sobre a areia e o outro que edificou a casa sobre a rocha. Aí o que fala? Veio a chuva, veio o vento e veio a enchente e deu contra aquela casa. E a casa estava sobre a areia, o que aconteceu com ela? Ela caiu. E olha só, veio a chuva. Não é verdade que às vezes vem para derrubar a gente mesmo? As dificuldades, o sofrimento. Vem a chuva de cima para tirar o telhado, vem a enchente por baixo para derrubar a casa, ainda vem um vento para empurrar. Às vezes vem tudo junto, não vem? Na família. Vem uma enfermidade, vem um sofrimento, uma dor. E não pense você que a gente não sofre também, que mandar uma oração para a Celiane, o Mazinho lá, o Mazinho cuidando da sua saúde lá em Curitiba. Então tem hora que vem um sofrimento, vem aquela dor de uma enfermidade na família. Estou com a minha mãe doentinha lá em Piquete, tadinha, lutando lá, caiu esse dia, bateu a cabeça. E os meus irmãos ficaram
ficou desmaiada, uma pessoa que tivesse morrido. A gente também passa com dificuldades, passa ou não passa? É a situação financeira difícil. Você vê um parente seu passando necessidade, desempregado, a situação que está no nosso país, né? Tudo muito caro, as pessoas passando necessidade. Então, se você não tiver a fé, você vai agir humanamente, você vai brigar, você vai blasfemar, você vai xingar. E a fé vai fazer você reagir, mas agir como Deus quer. É isso que a fé faz. Você não vai agir só naquilo que você está vendo, você vai além das aparências. Você não vai desistir daquele filho que muitos falam, né? Você não vai ser ninguém na vida, você não presta. Você não vai no arroz, ver o que você come. Você é que nem seu tio, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Quanta gente fala besteira, desistindo do outro. A fé faz que você tenha uma outra atitude. Está diante de um problema, de uma dificuldade, de um erro daquela pessoa, daquele marido, daquela esposa, daquele filho que errou. E você, em vez de agir com também brutalidade, ou agir xingando, blasfemando, você age com fé. De repente, aquela situação se transforma. Olha o que o Catecismo da Igreja fala sobre a fé. Por outro lado, a fé consiste numa relação de confiança com Deus, com o coração e com a inteligência, com todas as forças emocionais. De fato, a fé só se torna ativa no amor. Ora, realmente, no Deus do amor, o Deus do amor não se manifesta nas afirmações, mas nas ações de amor. Então a fé não é você acreditar em tudo, é você acreditar em Deus, acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo, acreditar no que a Igreja Católica Apostólica Romana fala. E aí você baseia a sua fé. Aí você não desiste do seu casamento. Quantas pessoas aí hoje são verdadeiras Santa Ritas? Conhece a Santa Rita? A Santa dos Impossíveis. O marido não valia um tostão. E ele foi assassinado e os filhos queriam matar também. E ela pediu para Deus: não deixa meus filhos cometer esse pecado, leva eles antes. E Deus levou o marido e os filhos. E eu falo para uma pessoa que eu conheço: olha, você é a minha Santa Rita do século XXI, que sofre no casamento. Quantas mulheres que sofrem aí, mas são firmes na fé e aguentam as pontas. Minha mãe me contou: olha, filho, estava falando de tal, que é cidade pequena, né? Separou. Eu falei: por que separou, mãe? Não, porque o marido dela foi fazer compra, esqueceu de trazer a Coca-Cola para ela no domingo. Ela separou dele. Nossa Senhora, ele separou por causa de refrigerante. Então hoje a fé te ilumina, te faz perseverar. A fé faz você ver além daquilo que você está vendo. Por isso ela é a certeza do que não se vê. E fala aqui, bem, olha só, que a fé não se manifesta nas afirmações. Não adianta você só falar, não é só de boca. Você fala: não, eu tenho fé, eu acredito. Não, eu sou carismático, eu sou da igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou amigo do padre. A fé não se manifesta só com afirmações, diz o nosso catecismo da igreja, mas nas ações de amor. É preciso testemunhar a sua fé. Se você realmente tem fé, você fala: não, eu acredito e eu ajo, né, acreditando. Eu acredito e faço atos de amor. Eu acredito no meu casamento, então eu vou ter atitudes de amor no meu casamento. Deus vai recuperar o meu marido, vai dar força e nós vamos juntos, nós vamos caminhar, se for uma situação, se outra. Eu acredito no meu filho, eu sei que ele vai melhorar, eu sei que a minha filha, o meu neto, e aí vai. Não é só de palavra, não é só de afirmações, diz o Catecismo da Igreja, mas a fé nos atos de amor. E olha que bonito, é com gestos, são com testemunhos. E o Papa Francisco vem falando muito desse testemunhar, não só falar, que o mundo já está cheio de palavras. O importante é o nosso testemunho e nossas ações, né?
E a fé numa pessoa, a fé em Deus que fez o homem, Jesus Cristo. Que muitos se misturam e falam, eu tenho fé, que se Deus quiser, eu ia te ver você rastejando aqui no chão. Nossa Senhora. Por Deus do céu, que você vai pagar tudo que você fez em dobro. Você vai... Mistura a fé com praga. Não, a fé em Deus. A fé que me faz perdoar. A fé que me faz sair de mim mesmo. A fé que me faz ver de maneira diferente aquela situação que todo mundo está vendo só de um lado. Olha, temos muito que aprender com as mães, né? Quem é mãe aqui? Quem tem fé aí? São mulheres de fé, né? Sabe o exemplo que eu dou? O exemplo do Dunga. O Dunga, sem sombra de dúvida, é um dos melhores pregadores nossos. Para de falar. Ele é mesmo, o cara é um show business. Como é que ele é gente boa demais. Nunca vi ele pisar em ninguém. O cara é super simples. Já montou vários ministérios de música. Trouxe muita gente para canção nova. Muito brincalhão, muito gente. Quando quem sai com ele sempre dá risada, que é um irmãozão. Mas o Dunga teve seu encontro com Deus num rebanhão, eu estava lá, participei disso, graças a Deus. Até as crianças falavam, quando eu falava, eles eram pequenos, o pai é mentiroso. Por quê? Falou que viu o tio Dunga nascer. E eu vi mesmo nascer e participei do parto, fui parteiro dele. Na fé. Na fé. O Dunga chegava em casa drogado, chapado, mijado, vomitado, cagado. Não tinha, nem sabia. Alguém levava ele, jogava ele no portão lá. Saía a dona Dita, conhecia muito bem. Fazia um franguinho num caldeirãozinho assim, ó, com batata. Nossa, que delícia. Comi muitas vezes na casa do Dunga. E o seu Chiquinho pegava ele, ia dar banho nele. E a mãe dele depois punha ele na cama e punha a mão na cabeça e começava a rezar. Por ele. E ele, com o olho fechado, e pensava, e acho que minha mãe cheirou também uma coisa. A mãe está chapada também, a mãe tomou um gole. E ela rezando por ele. E ela não desistiu daquele menino envolvido nas drogas, nas bebidas. E olha hoje o bem que esse rapaz faz pelo mundo inteiro. A fé de uma mãe, né? A fé de uma mãe que não desistiu do seu filho. A fé que ela fez, ela falou assim, esse meu filho aqui, puxa vida, eu vou rezar por ele, continuo rezando por ele. E ela teve a graça, ela e seu Chiquinho, de ver o Dunga pregando o evangelho, de ver o Dunga depois evangelizando, cantando para multidões, viajando o mundo inteiro como ele viaja, trazendo muitos jovens para Deus. Olha o que fez a fé de uma mãe. Não salvou somente o Dunga, mas salvando o Dunga, salvou muitos jovens. Depois ele pega esse PHN, pregado pelo senhor Jonas, dá essa roupagem nova de PHN. Para Jonas que pregou isso, né? Por hoje não, como os alcoólatras falam, por hoje eu não bebo. Para Jonas pregar. E ele pegou então essa palestra para Jonas, criou o PHN que lota aqui, um dos maiores eventos também da Canção Nova. E onde começou isso tudo, gente? Na fé de uma mãe. Na fé de uma mãe que não desistiu do seu filho. Mas você não sabe. Não sei mesmo, mas Deus sabe. Não desista do seu filho, da sua filha. Eu louvo a Deus pela sua fé. Nesse frio que está aqui, Cachoeira Paulista, de vir aqui, está sentado e ouvindo a gente. Um aplauso, pode aplaudir você. Isso é fé. Não é mesmo? Nesse calor você vê aqui, você tem fé. Então a fé nos faz buscar a Deus. Faz você não desanimar. Você não desanimar. Porque quem é pai e mãe sabe. O filho às vezes não vai à igreja. Não vai rezar na sua frente. Mas quando ele sai de casa. Até mesmo quando casa. Quando aperta o calo. Para quem que ele liga pedindo oração? Para quem que ele liga? Para a mãe. Para a mãe? É ou não é? Mãe, eu tenho uma prova amanhã, eu estou com muito medo, reza para mim. É ou não é assim? Ô mãe, estou cumprindo meu trabalho aqui, ó. Na hora que aperta o calo. E quando fica doente?
Quando o filho é doente, Aí é a mãe mesmo, né? liga para a mãe, o que eu faço? O que eu faço? O que eu tomo?